Olá, boas-vindas a mais um episódio do Conversa Empresarial. Hoje nós vamos falar sobre uma empresa de família que cresce e se torna um ícone do seu setor. E para falar sobre esse crescimento, eu chamei o Marcelo Namura, da Tecidos MN. Marcelo, obrigado por estar aqui. Cláudio, eu que agradeço. Então, se apresenta aí para a galera. O que você faz? Quem é a Tecidos MN e como é que você chegou até aqui? A MN Tecidos, né, ela é uma empresa que nós começamos vendendo, na época, em 85, a gente vendia retalhos, até resíduos, que é o que sobra do corte das confecções. A gente vendia essas sobras têxteis, né, esses subprodutos, lá no Brás, né, e nós éramos chamados de trapeiros. Trapeiros. E aí nós fomos expandindo, começamos a vender retalhos, mas em 87 nós começamos a vender tecidos por metro, né? Na época a ideia era atender ali no Brás, os clientes que compravam ali no Brás. De onde surgiu essa ideia? Assim? Você falou assim, começamos a vender tecidos por metro. De onde veio essa mudança? O que causou essa mudança? Em 85 eu trabalhava no Banco Real e ali eu olhei ali naquela situação que eu vivia e achei que eu queria mais, né? E aí, na época não usava esse termo empreender, né? Eu queria montar o meu negócio e eu queria montar qualquer negócio. Qualquer negócio. Tanto é que na época tinha um jornal que chamava Primeira Mão, não sei se existe. Lembro. E eu comprava ele e eu ia ver restaurante, estacionamento, tudo, loja, qualquer coisa. Eu ia ver para comprar. Eu tinha um dinheiro guardado do tempo que eu trabalhava no banco. Trabalhei dos 15 aos 18 anos. Na época a gente começava mais cedo. Então, eu queria montar negócio. E o meu pai, nesse período, ele era vendedor de aço e ele ficou desempregado. E aí ele trabalhava numa empresa que chamava Coferraz, que era uma empresa grande do setor. Ela quebrou e ele acabou perdendo emprego. Tentou trabalhar na Gerdau. É Gerdau ou Gerdau? Eu não lembro. Não tem ideia, tá? Até hoje eu não sei. E aí não deu certo, ele acabou indo pro táxi. E aí ele ficou numa situação muito difícil e o irmão dele, meu tio, conseguiu um emprego para ele numa loja lá no Brás. E já colocou ele como gerente lá. Eram 2 cunhados dele, do meu tio, que tinha uma loja lá, e colocou E o meu pai chegava em casa comentando do negócio, né? Puxa, como é bom vender tecido, como é bom... até eu lembro que ele falava assim, o difícil é comprar, porque o que compra vende. E aí eu falei, pô, tá aí o negócio. Pronto, é. Aí eu sugeri pro meu pai e pro meu tio a gente montar o negócio. Meu tio na época trabalhava na Santista. E aí nós começamos o negócio, vendendo esses resíduos. Muito legal. Quer dizer, você identificou uma oportunidade a partir de uma demanda de mercado que teve a sorte do teu pai perceber, né? Não foi uma coisa que você fez uma pesquisa, dizendo qual é a demanda, o que o mercado está pedindo, não. Não. Eu estava ali na linha de frente e senti que os clientes compravam o que tivesse, mas estavam com dificuldade de comprar, então vamos oferecer para as empresas que vendem, mais ou menos isso. Foi bem isso mesmo, né? Não tinha esse estudo hoje, tudo, né? Era muito... olhando de trás para frente é sempre mais fácil. E aí a gente começou o negócio e naquela época começamos lá com os resíduos que eu comentei. E aí o meu pai que veio forçando, né? Porque eu tinha ali naquela época 18 anos, né? Meu pai era o meu professor, né? Ele que me dava muitas dicas. E aí ele veio com esse espírito, não, vamos crescer, vamos comprar retalho, vamos parar de trabalhar com resíduo, vamos comprar retalho. Aí começamos a comprar retalhos. Aí a gente comprava na Santista na época, os retalhos, e vendia, e comprava. Aí nós nos especializamos em retalhos, né? E aí meu pai também, não, nós vamos comprar tecidos e vender por metro, né? Que era um tipo de trabalho que só se fazia na época na 25 de março. A região aqui do centro. Então vocês viram, você se inspirou em um negócio que já existia, né? Sim. Tá. Só que no Brás... Aí não tinha lá. No Brás não tinha. E nós trouxemos essa venda de tecidos a metro pro Brás. E só que na época, na 25, um detalhe pequeno, né? As pessoas só vendiam as peças fechadas, com 30 metros, mínimo. E aí meu pai teve a ideia de falar, não, nós aqui no Brás nós vamos abrir as peças. Fracionar. Nós vamos fracionar. E aí a gente começou a vender fracionado no Brás,
Nós fomos a primeira empresa a trazer esse comércio de tecidos para o Brás, que era só retalhos, só por quilo que se vendia. E aí a gente começou. Hoje o Brás é isso, né? Hoje no Brás, na 25 não existe mais o comércio de tecidos. Migrou para o Brás. Quando a gente ensina empreendedorismo, a gente fala muito de inovação. Só que você tem vários tipos de inovação. Você tem a inovação que vem à cabeça das pessoas de uma maneira geral, que é aquela, vamos inventar a fusão nuclear, algo novo que não existe em lugar nenhum do mundo. Mas você tem, às vezes, uma inovação para o teu bairro. É um negócio que existe no mundo, existe até comum por aí, mas não tem aqui. Isso é inovação. Às vezes você muda no modelo de negócio, às vezes você muda na maneira... A venda de comida por quilo não é uma coisa que sempre existiu. O restaurante vendia um prato, né? De repente alguém inventou para vamos pesar. Então foi uma inovação. Não estou inventando uma comida nova, mas é uma inovação. Eu estou para ir num restaurante aqui em São Paulo com... Estou esperando vir com a minha mulher, porque senão ela me mata. Mas eu tenho um japonês que faz umas comidas até fumegantes e tal. Eu saí outro dia numa... É o Benihana, não? Não sei o nome, tá anotado. Mas é um japonês que tá super em voga e faz umas comidas assim, todas diferentes. É o teppanyaki, que cozinha assim, em cima. Fumegante e tal. Sim, não tem nada de novo, né, em comida japonesa, mas você tem todo o ambiente em que ele tá, que já me faz um estrangeiro querer vir aqui para comer, já é uma inovação. Então, mas acho que a grande sacada de vocês aqui foi entender que havia uma demanda por isso, né? Sim, e no final esse comércio acabou migrando da 25 para o Brás, né? Hoje o polo para você comprar tecidos em São Paulo é no Brás. É no Brás. E nós estamos lá, nós começamos lá, temos uma unidade lá ainda, que é uma unidade que a gente, num período, ficou muito com varejo ali, só que depois a gente acabou migrando, nós ainda atendemos um varejo pequeno ali. Quanta gente tinha naquela época? Né? Nesse momento que nós estamos falando, quantas pessoas tinham trabalhando na MN? Eu. Você. Muito bem. Então, vamos avançar. 5 anos. Você montou uma outra loja depois. Isso foi em 85, né? Em 87 nós começamos a vender por metro, aí nós passamos a ter umas 5 pessoas trabalhando com a gente ali. Ok. Né? E aí, em 89, nós tivemos uma cisão com o meu tio, né? Ok. Meu tio montou a empresa dele. Por quê? Questões de família, né? Ok. Questões de família, um desentendimento dele com meu pai. E aí a gente separou, né? Meu tio hoje está bem, ele tem a empresa dele lá no Brás, né? E nós temos a nossa, né? E aí nós nos separamos em 89, né? E aí em 90 nós já estávamos num tamanho mais ou menos, mas tínhamos só aquela unidade no Brás. O que é um tamanho mais ou menos? Eu acho que na época a gente devia ter já uns 15 funcionários. Ok. Já devia ter um faturamento aí de uns 10 milhões faturando hoje, né? Uns 10 milhões por ano, alguma coisa nesse. Você lembra como foi essa transição entre o eu pro eu mais 10, 15, mais 14? Eu não sei. Hoje a MN tem quanta gente trabalhando? Hoje, com os representantes, tudo, somos 250. Então, porque são bichos diferentes, né? Quer dizer, as habilidades que te levam de 1 a 10 são diferentes das habilidades que você precisa para 200 e tal. E mais, você está hoje com várias unidades e com várias unidades de negócios também, né? Você tem importação e tal, vamos falar disso agora, mas como é que você desenvolveu essa habilidade? Assim, eu acho que nós temos que considerar alguns aspectos. O Brasil ali no final da década, eu não sabia nada disso, tá? Depois estudando porque ali na época eu só queria saber de comprar e vender. Antes disso, de trás para frente é sempre mais fácil. Então, o Brasil vivia aquela que foi chamada da década perdida, né? A gente via no fim dos governos militares, e existia uma repressão muito forte de consumo, um excesso de liquidez, tanto é que depois quando entrou o Collor, ele enxugou essa liquidez aí, congelando as poupanças, né? O mercado era muito ativo. Você tinha muita facilidade de comprar e vender e as coisas davam mais certo do que hoje. Hoje nós temos baixa liquidez, né? Uma liquidez muito seletiva.
Então, assim, a gente foi fazendo conforme as demandas ocorreram. Olha, tá vendendo isso, vamos comprar e vender? Vamos, comprava e vendia. Vamos correr atrás daquilo, né? Mas qualquer coisa, porque olha só, 3x4... Isso é uma pergunta interessante. 3x4 eu acho um negócio bom, aí vem meu irmão e me diz, mas claro, petróleo também é um bom negócio, mas não é nosso negócio, não tem a ver com o nosso propósito. Sempre ficou no têxtil, né? Sempre era vender tecidos, né? Que a gente chamava de pano. Tá. Então, qualquer pano a gente comprava e vendia. Mas isso, ele caminhou relativamente bem até 89, quando a gente fazia de tudo. É isso, vamos comprar, vamos vender. E aí, em 89, nós tivemos uma concentração de crédito num cliente, num determinado cliente. Na época, eram uns $200 mil, era muito dinheiro, em 89. Tivemos esse não pagamento. E aí, nós nos vimos numa situação muito difícil, né? Isso foi 89. E os credores daquela época são os nossos fornecedores até hoje, né? São credores ainda nossos até hoje. Era Santista, Cedro, Santanense, Vicunha, Coteminas. Eram esses mesmos players que nos fornecem até hoje. E na época a gente teve que pedir segura a onda aí. Segura a onda. Tivemos que negociar tudo, renegociar. E nesse momento dessa crise que nós tivemos, nós percebemos que nós tínhamos que nos tornar especialistas. Então, a partir de 90, nós criamos uma especialização no mercado que é distribuição de tecidos para roupas profissionais, para uniformes. Legal. Então, tecido para uniforme. Então, nós fomos, a partir daquele momento, porque dentro desse tudo que a gente vendia tecido para uniforme. E a gente achava que tinha mais facilidade para aquilo, conhecia mais clientes. Então, nós começamos a focar nisso, né? E ficamos de 90 a 2005 só vendendo tecido para uniforme. Só vendendo tecido para uniformes. E fizemos uma carteira de clientes, assim, gigantesca. Nós somos bastante... Vamos falar disso? Prós e contras da especialização. Porque eu sou um... Tô te perguntando isso porque eu sou um pregador. Eu acho que a especialização leva ao crescimento. Porque o generalista, ele é mal visto por todo mundo, assim, né? A oficina mecânica que conserta qualquer carro não tem valor, né? Você tem uma oficina mecânica que se especializa em Fusca 68, e aí todo mundo tem... desde que você tenha um número suficientemente grande, né? Então, eu sou fã da especialização em todos os setores. Mas ela vem a um custo, porque você abre mão de alguns clientes e, às vezes, isso não está muito claro para quem não conhece a estratégia. Queria explorar um pouquinho. Você se arrepende de ter se especializado? Não. Para nós foi a saída, né? Para nós foi a tábua de salvação. O que mudou na tua vida quando você falou, não, agora a gente só vende para o uniforme? A gente percebeu também, também foi de fora para dentro. A gente percebeu naquele momento em São Paulo... que os distribuidores de tecidos estavam se especializando. Então tinha um que estava especializado em tecido para camisa, o outro em jeans, um outro em tecidos estampados, o outro... E aí a gente percebeu que a gente tinha que agarrar a nossa especialização. E nós corremos para o tecido de uniforme, né? Curiosidade, o que muda no tecido de uniforme? Eu não imagino por que eu compro um tecido... Assim, eu compro camisas que não rugam, né? Que não amassam. Porque pra mim é muito fácil nas viagens, eu dobro, não sei o que, solto, boto no banheiro ali com... Hoje eu tenho um steamer que passa um vaporzinho lá e ela tá nova. Então há uma diferença na camisa, mas não imagino a diferença entre Os tecidos para uniformes, eles têm uma necessidade de terem uma durabilidade maior. Ok. Então eles precisam aguentar mais lavagens, né? Eles precisam aguentar a exposição ao sol. Eles precisam aguentar a exposição ao suor. Eles precisam ter alguma resistência a algum fator externo, como chamas, como ácidos. Uau! Então é mais caro, não mais barato. Olha só. O corante que se tinge um tecido para uniforme, ele resiste ao cloro. Eu não sei você, mas eu não sabia disso. Para mim, tecido para uniforme era mais barato do que tecido de fashion. Não. Olha que legal. No pau a pau, ele é mais caro, porque ele tem um corante, um tingimento mais... Claro, você tem que ser mais resistente. Que nem tapete profissional e tapete doméstico, né? Mas ele não tem uma demanda
por um toque tão grande. Assim, tem que ter um toque. Ele não tem as demandas da moda, né? Caimento, toque. Ele tem uma demanda muito forte por durabilidade. E ele tem uma outra demanda também por a cor. Rigidamente ela tem que ser a mesma. E fica, Então uma empresa a conversa empresarial, esse amarelo tem que ser sempre, a roupa tem que sair nessa cor. Claro. Entendeu? Então essa é uma outra característica. Pô, legal, né? Vivendo e aprendendo, né? Podcast também é cultura. Muito bem. Aí a gente tá numa empresa que agora já tem 50 funcionários, que se especializou num setor de atividade, já tem muito claro qual é o seu propósito. E eu sei que você é um adepto da automação e da organização. Como é que isso surge na MN? Em que momento isso surge na MN? Surgiu desde o início? Você desde o início já queria sistemas automatizados? Não. Então conta um pouco, como é que foi essa evolução? Ele surgiu de tanto sofrer com a desorganização. Ok. Eu acho que não tem... E nós começamos a virar para uma organização muito forte, um controle, processos, né? Uma gestão mais atuante em controles. A partir de 2018 só. Recente, né? Recente. E você acha que isso teve algum impacto no crescimento da empresa? Tipo assim, você tem uma curva antes e depois da automação ou da organização, vamos chamar de organização, porque não é necessariamente automação, é a preocupação com o processo. É que tem um detalhe muito importante. Bora. Né? A partir de 2018, o mercado brasileiro... Nós estamos numa crise ainda, né? Uhum. Isso acho que começou por volta de 2016, né? Tivemos alguns momentos ali de algum respiro, mas... Eu não lembro de nenhum momento do Brasil que as pessoas não me falassem em crise. Para mim, a gente está eternamente em crise. Mas eu acho que no nosso setor, no texto, a gente teve um momento de uma tranquilidade, que durou muitos anos. Quando abriu o mercado para importação, então nós podemos considerar que de 91 até 2015, o setor têxtil expandiu muito, né? Como um todo no Brasil. Mas a partir de 2016, né? Depois da questão do impeachment que nós tivemos, né? O último que a gente teve, o mercado ele veio em dificuldade, né? E nos últimos anos, principalmente, com essa retirada de poder de compra das classes com menos condições financeiras, o mercado se encolheu, né? Mas o que Isso mesmo no pré-pandemia, né? Começou um pouquinho antes do pré-pandemia essa retração, né? E na pandemia... Como é que você enfrentou a pandemia? Como é que foi a pandemia para a MN? Nós só sobrevivemos porque nós estávamos num outro processo de organização, de gestão, de tecnologia, de automação, né? Senão a gente, acho que não tinha conseguido dar conta. Porque nós tivemos que fazer o home office assim, de uma hora para outra, tivemos que vender à distância, e antes de 2018 o nosso controle de estoque era muito precário, né? Então eu não sabia o que eu tinha para vender, eu tinha que olhar e achar e vender, né? Era bem difícil. E aí, como aconteceu isso em 2020, e a gente já tinha alguma organização, né? Porque organização, você sabe, lá você fala, eu vou virar a chave e vou me organizar. Não é 2 anos. Amanhã. Então, a gente... Inclusive o processo com vocês... Quando é que você caiu na mão da Nasajon? Foi em 2000 e... Foi antes da pandemia? Sim, nós começamos com a Nasajon com contabilidade e recursos humanos. E gestão e... Departamento pessoal. Mas quando é que a gente entrou isso com o ERP? Foi ERP, você chegou em 2019. 2019, então. Eu lembro que houve um processo, uma dor na implementação, porque vocês eram um cliente grande para nós na época e houve muita necessidade de personalização. Mas uma coisa que chamou a atenção, que chegou até os níveis mais altos, né, foi a cobrança amigável. Isso é uma coisa que sempre chamou a atenção para nós. Com relação à MN, que tem cliente que reclama qualquer coisinha, né? Mas ele quer te bater, vou acionar vocês. E tá, faz parte do jogo às vezes, mas a grande maioria está satisfeita porque
tá bom? E de repente a gente encontra um ou outro, como vocês, que dizem só, eu quero mais do que vocês estão me dando e vamos fazer juntos. E assim, mas você me prometeu para terça, tá aqui, hoje é quinta, vamos... Então assim, é uma cobrança, mas uma cobrança construtiva, vamos chamar assim. Houve algumas demandas mais fortes, mas sempre chegava para nós de que não, eles são parceiros, vamos atender e vamos priorizar. Isso num contexto de uma empresa que está preocupada sempre com atendimento. Nós somos disparados em qualquer ranking. A Nasajon é a empresa que melhor atende o cliente, né? É isso mesmo. Você já teve experiência antes, né? Então, a perfeição não existe, mas desde que você tenha com quem falar, fica mais fácil. Eu estava te comentando agora nos bastidores sobre uma televisão que eu comprei que veio com uma mancha, eu não tenho com quem falar, então isso... E eles vão te ganhar pelo cansaço. Bom, acabar, se não é tão relevante, mas então tem a experiência de uso e tem o uso propriamente dito, né? Então, depois que passamos essa fase de preparo, né, de migração, como é que a tua empresa evoluiu com os processos automatizados? Isso é engraçado, E não é né? só na Zajon, né? Você deve ter outros fornecedores em outros setores, até Excel vale, né? Mas... Quando nós decidimos virar a chave e nos tornar uma empresa com controles, com organizações, com processos, com departamentos, uma hierarquia, eu tinha uma ilusão de que isso era um processo que ia ser mais fácil, ia melhorar a minha vida, eu ia curtir mais, não sei. Eu ia abrir uma porteira de facilidades na minha vida. E aí não, né? Porque você, quando começa a fazer esse tipo de trabalho, você acha muita coisa, né? E aí você tem que resolver, porque você é desorganizado, você trabalha no escuro. O que aconteceu. Então você sai dessa coisa de estar vulnerável e você começa a controlar vulnerabilidades e aí tudo bem. Isso é um ganho porque você fica mais tranquilo, né, na questão, você tem mais controle. Mas, por outro lado, o que acontece? Parece que existe um vício, parece que quanto mais organizado você está, mais desorganização você enxerga. É isso. Né? E aí... Como em qualquer coisa, né? Cada vez que eu estudo um assunto, eu vejo quanto mais há para estudar. Idioma é assim, né? Parece que quanto mais você fala, menos você pensa que você fala. Isso. Então a gente vem nesse processo, né, de, poxa, isso está com problema, precisamos corrigir, né? E a gente vem. Eu acho que hoje o que a gente fez com a empresa tem muito mais condição de crescer do que ela tinha antes. E a empresa, ela teve condições de suportar esse momento difícil para o setor têxtil, né? Que se acentuou a partir de 2019. E esse ano específico tá bastante... O varejo do setor têxtil está muito retraído. É mesmo? Eu achei que estava indo... Agora ia ter um... Não, a gente acha que vai ter. Mas ainda não veio. Porque as condições macro, eu acho que elas estão melhores. Mas não veio ainda. Então, a gente vê as empresas... Os grandes consumidores, os grandes players do setor de vestuário, os magazines... eles vêm performando numa situação um pouco retraída, entendeu? Então, não estão demandando muitos pedidos para as indústrias de roupas, para as confecções, né? Tá. Que a gente chama, que são os nossos clientes. Os nossos clientes, basicamente, são as confecções, né? Então, se os vendedores de roupas não demandam pedidos para as confecções, as confecções... Você acha que essa onda de teletrabalho pode ter a ver com a falta de necessidade de uniformes, por exemplo? Agora tem um detalhe muito grande, é que a gente deu uma volta, né? A gente saiu ali quando eu me especializei em uniformes, hoje a gente tem uma outra especialização, além da Então vamos falar dessa outra especialização. Então, nós viemos até 2005 só vendendo tecido para uniforme. Ok. Né? E aí a gente veio crescendo, aí já devíamos estar com 2005, com 150, alguma coisa assim, funcionários. Aí em 2005, 2006, nós começamos a nos especializar num segmento do setor que chama o índigo, o jeans. Ok. Né? O jeans, né? Esse look jeans. E nós
começamos a comprar grandes volumes desse produto e distribuir, né? Esses produtos. Fizemos uma importação muito grande da Santista em 2008, né? Que eles tinham uma unidade na Espanha e a gente fez essa compra. A gente importa da Espanha? Naquela época a gente importou da Espanha, da Santista, que eles tinham uma subsidiária lá no País Basco, que se chamava Tavex. Eles tinham um inventário lá e nós chamaram a gente para negociar. E A gente não fabrica aqui, não? Sim, o Brasil é um dos grandes dos produtores de jeans. Pois é, para mim, Mas é que importar da Europa para mim é contra-intuitivo. Sim, né? é uma coisa totalmente, porque... Você fala, eu trouxe da Índia, tá bom. Que eles tinham um inventário lá que eles não conseguiam vender na Europa. E aí eles trouxeram para a América do Sul, e a MN que foi o escolhido, né? E nós compramos aquele estoque todo, era um estoque muito grande, na época foram 60 containers. Uau! E a gente trouxe e distribuiu, e aquilo também nos credenciou para grandes volumes no setor de jeans. E aí você gostou da brincadeira de importar? E aí a gente... Então, mas aí o que aconteceu? Aí nós gostamos de vender jeans, índio. Tá. Né? E aí a gente ficou especialista em índigo, começamos a fazer algumas importações, aí começamos a importar algum índigo da Índia, da China, e começamos a gostar do jeans, né? Só que com esse trabalho do jeans que nos levou para a moda, a gente entrou na moda pelo índigo. Ok. Porque a gente estava só no uniforme, lembra? Aí no índigo a gente começou a vender para clientes que vendem roupas para vestuário, para as pessoas se vestirem. Okay. Não só para se uniformizar. Adeus né? especialização aí, né? Não, a gente ampliou a especialização. A gente virou especialista em tecido denim, né? E aí... Aí nós começamos a ver a importação. E nós começamos a importar em 2011. Então, peraí, antes da importação, vamos... Nós retardamos muito, porque em 91 começaram a importar. Nós demoramos 20 anos para começar. Então, mas eu quero esclarecer para nossa audiência o seguinte, porque eu sou fã da especialização. Aí, de repente, você me diz, não, a gente é especialista nisso, mas de repente aparece isso aqui e nós viramos especialista nisso aqui também. Então, vamos esclarecer isso. Quando é que você diz, vou assumir uma nova unidade? Porque é outro business, né? Eu imagino que seja um negócio diferente vender tecido para a indústria, né? Para profissionais, para uniformes, e tecido para indústria fashion. Ou não? Ou é a mesma coisa? Mesma equipe de vendas, mesmo conhecimento técnico, mesmo target de cliente, são coisas diferentes. Então, quando é que você diz, vou me dividir? Porque você está dividindo recursos, né? Inclusive recurso intelectual. O que levou você a tomar essa decisão? É uma oportunidade imperdível? Essa eu não posso perder? Ou é uma coisa que você diz, não, isso aqui já estamos preparados para abrir uma nova frente? A pergunta é muito boa. O que aconteceu? Ali em 2005, a visão que nós tínhamos naquela época, né? Lembra que a gente não tinha muita organização, né? E também não tínhamos muito acesso a conhecimento, né? Buscar, entender, fazer uma pesquisa de mercado. Mas naquele momento nós achamos que os nossos segmentos, nosso crescimento no segmento de uniformes, a gente não tinha mais para onde crescer. E a gente queria crescer, a gente tinha gasto. Então você falou assim, aqui está o meu teto, estou bem aqui, então deixa esse aqui que está segurado, vamos abrir um novo. E só que existe um detalhe. Muito legal, muito legal. E aí o fornecedor, né, que no caso foi a Santista, que nos abriu a possibilidade de um outro ramo de negócio, né? E como foi criar um novo ramo de negócio? Quase uma startup, né? Foi interessante. Mas deixa eu te contar um detalhe, só um pequeno detalhe. O uniforme, ele nasceu do índigo, do jeans, né? Porque os primeiros uniformes foram... Você ouviu falar em calça rancheira? O jeans, ele chamava overall, né? Aquele inteirito, o macacão inteiro. Os uniformes começaram ali nos Estados Unidos, com o Levi's, com o Levi's. Exatamente. Né? Vendendo... O Levi's era isso. Isso, a calça rancheira. Isso. Né? Então, o uniforme começou ali. A Santista, ela tinha 2 unidades de negócio, que eles chamavam de roupas profissionais e jeans, né? Jeanswear. O workwear, jeanswear. Mas a gente só comprava da unidade workwear. Tá. Então, quando eles nos trazem essa possibilidade de nós, isso em 2005, de começar a revender
Nós fizemos um tipo de negócio com eles que nós pegamos uma exclusividade de uma linha deles. Só nós distribuímos. Eles fizeram essa oferta. Nós, naquela época, aceitamos. Em troca de volume, né? Em troca de volume. Tá. Então, nós aí trouxemos você não uma ficou com unidade. medo, não? Muito. Muito medo. Só que eles fizeram... Não, pausa aí. Isso é importante, porque assim, a gente tá falando aqui de tecidos, o cara que tá nos ouvindo, de repente, vende pneus. Mas você tomou uma decisão, você diz, ó, tem uma oportunidade aqui, alguém tá me oferecendo uma oportunidade de, e não é alguém, é uma santista, né? Tá me dando exclusividade num determinado item, mas eu tenho que garantir um volume. E aí você tá certo disso? Não, tenho frio na barriga. Então tá, como é que você tomou essa decisão? Você lembra? Sim, lembro. Foi junto com o meu pai que conseguiu esse negócio com a Santista. Meu pai tinha um relacionamento muito legal na época com a presidência, com a diretoria da época. Nós já éramos um dos grandes clientes deles, ou talvez o maior. E naquele momento eles vieram nos ofereceram. Qual foi esse negócio exclusivo? A indústria têxtil, ela tem uma característica, ela gera muito produto de segunda qualidade. Porque o tecido, ele tem algum processo que é um pouco artesanal. Você não consegue garantir que variações de temperatura, umidade... O algodão é uma fibra natural, ela não é sempre igual, ela tem diferenças, vários tipos de diferenças que geram uma inconformidade. Eu parei de comprar em outlet quando eu conheci isso daí. O que vai para o outlet é justamente o que não vende nas lojas, né? E aí eles tinham uma dificuldade para vender tecidos de segunda. Eles vendiam só o primeiro e o segundo ficava volumando no inventário deles. Aí eles chamaram a MN para ajudar. E como é que você vende isso? Então, aí Qual o segredo? Lembra que eu tô no Brás? Tá. Ok. Tá bom. O Brás tem essa especialidade de hoje chama-se outlet, né? Na época falava saldos, né? Tá bom. Então a gente tinha muitos clientes. Então vai pelo preço e o tipo o perfil da pessoa que compra. Exatamente. Maravilha. Então tá, eu tinha dado e aí a Santista, quando ela ofereceu isso, ela ofereceu o volume, ela também ofereceu o seguinte, eu vou, junto com esse negócio, você vai contratar um profissional que trabalhava lá dentro. Vou te ajudar. Hoje ele é falecido. E ele veio para nos ajudar. Olha que legal. E ele montou a equipe de vendas. Olha que legal. E aí a gente comprou o produto e eles também nos ajudaram a montar a estrutura do negócio. E você aprendeu? Aprendemos. Então, depois... E aí esse aprendizado a gente levou em 2011 depois para começar a importar. Muito bom. Vamos falar da importação, então. Aí você trouxe esses 60 containers e gostou da brincadeira. Então, aí você gostou, viu que existe mundo lá fora. E aí vimos que tinha mundo lá fora. E percebemos que existia mundo além do tecido poliforme, além do jeans. A gente queria entrar mais para moda, né? Uau. Esses dois negócios já estavam andando e, de novo, a gente viu que nós achávamos naquela época que estávamos num limite do mercado e, vamos crescer, vamos abrir mais uma unidade de negócio de tecidos importados. Ok. E ali, naquele momento, a gente... O que a gente fez ali? Nós fomos para alguns segmentos do setor têxtil. Nós fomos para o segmento de camisaria masculina, e nós fomos para o segmento de roupa social. Isso tudo com a mesma equipe de gestão, né? Quer dizer, não. Você e teu pai, não. Trouxemos uma outra equipe de gestão. Ok. E daí nós tínhamos naquele momento 3 unidades de negócio. O workwear tinha uma gerência, uma direção. Tá. O jeans, que tinha outra, e nós trouxemos uma terceira unidade dos tecidos importados. Então deixa eu fazer um esquema mental aqui, porque o Marcelo... numa empresa de 5, 10, 15 funcionários, é o guru, né? É o que manda, é o que faço, faz o que eu falo. Numa empresa de 50 já é mais difícil. Você tem que ter algum nível de supervisão e gerência para cuidar do dia a dia das coisas mais corriqueiras. Numa empresa de 150, isso é mandatório. E quando você começa a trabalhar com 3 unidades de negócio, você precisa ter uma estrutura hierárquica, senão você não cresce. Como é que foi essa transição para você, para o Marcelo, do teu ponto de vista pessoal? Porque são habilidades diferentes, né? A tua maneira de gerir hoje não pode ser igual a que era 30 anos atrás. Não. Foi um momento, uma virada de chave muito grande, né? Porque também aí, esse momento, entre 2011, quando nós começamos a importar e ir para o segmento de moda,
além do jeans, né? Nós tivemos que expandir o headcount, né? E aí nós chegamos a bater 300 funcionários. Ok. Né? E nós tínhamos uma empresa familiar, né? Naquela época, meu pai ele já estava com 70 anos, assim, ele já não tinha mais aquele comando, já não tinha mais tantas aquelas ideias maravilhosas, né? E a liderança da empresa, ela migrou para mim e para minha irmã, na época, né? Ok. Então, e ali, para a gente poder fazer a coisa, nós praticamente fizemos uma cisão na empresa. Eu cuidei da área comercial e ela cuidou de toda a área administrativa, né? Então a gente fez... Ela tem formação nisso, ela gosta disso. Ela gosta disso. E aí nós tocamos dessa forma, mas a empresa, ela não criou, ela cresceu, foi o momento que ela mais cresceu. Esse terceiro setor virou 50% da empresa em um determinado momento. Uau! Né? Ficou muito grande. E só que a gente não criou as estruturas hierárquicas, departamento, gestão, controle. Nós vamos fazer, vamos comprar, vamos vender, vamos comprar, vamos vender. Em nenhum momento te ocorreu contratar uma consultoria, um coach, sei lá, fazer algum curso para aprender a fazer isso? Esse foi um momento em que eu acabei tendo uma cisão com a minha irmã, né? E aí ela saiu do negócio, né? Eu acho que foi bem nesse momento onde a empresa necessitava de mais gestão, de mais controle, uma hierarquia um pouco mais diversa, né? Diversificada e não ficasse só nas nossas duas mãos. Eu acho que num dado momento a gente não aguentou segurar, né? E ali aí os meus filhos chegaram em 2016. Eu tenho 2 filhos que hoje estão na empresa. Ok. Hoje eles têm 29 e 31 anos. E eles chegaram também com essa coisa de vamos modernizar, vamos buscar conhecimento, vamos trazer para dentro da empresa. E aí houve uma ruptura cultural muito grande. Ruptura? Houve. E aí a minha irmã saiu da empresa, né? E aí E você? Eu fiquei. Sim, mas você se adaptou a essa ruptura ou... Me adaptei, ou assim. você entrou numa de vocês não sabem como é que a coisa funciona, eu que fiz, me deixa em paz? Não. A gente fez, a minha irmã ela entrou na empresa, nós começamos em 85, ela entrou em 89. E ela sempre foi essa pessoa da administração, né? Então, com a saída dela, eu tive que trazer pessoas com esse conhecimento, né? Executivos, né? Executivos, né? A gente trouxe executivos para poder. Então, eu trouxe um especialista em TI, trouxe um especialista em área contábil, especialista em financeiro, e deixa o sujeito trabalhar. Especialista em recursos humanos, né? E dando um suporte para os meus filhos que tinham estudado administração, né? Fizeram boas escolas, tinham conhecimento também, têm conhecimento, para eles também poderem sentir que as ideias deles possam ser implementadas. Você sabe que eu tenho um programa de mentoria para empresários, né? E eu tenho um grupo que são... Só fazer uma pergunta. Claro. Tá confuso? Tá tudo bem? Não, tá tudo super tranquilo. Porque a gente vai falando, né? Não, mas tá bem, porque assim, olha só, você você acha que isso é um problema seu? Não é. Um monte de gente tem problemas semelhantes, talvez não com tecido. O sujeito vende, sabe, tem farmácia. Eu mesmo tenho, eu tenho um mentorando que ele tem uma rede de lojas de conveniência. E também, cara, é a solidão do poder. Entendeu? Vai crescendo e de repente o que você fazia sozinho, agora já não sabe mais como fazer. Essa organização é fundamental. Então ele pelo menos está consciente, pelo menos não, ele tá consciente que precisa trazer pessoas para fazer o que ele não sabe. E aí onde entra a mentoria. Porque muita gente acha que vai comprar o software ou o sistema e o sistema vai resolver. Vou comprar um sistema. Entendeu? Vou comprar um sistema e o sistema resolve. Não, irmão. Sistema é uma Ferrari. Você tem que saber dirigir e tem que saber para onde você vai. Se você for com a Ferrari para o lugar errado, você chega mais cedo no lugar errado.
Não é... O sistema não resolve nada. Chat GPT. Já ouviu falar de chat GPT? Agora todo mundo está usando chat GPT. Está usando errado. Estão usando para substituir coisas que não é para substituir. Ele é uma ferramenta super útil. Vai dar uma turbinada na produtividade, mas tem que saber fazer. Está surgindo agora uma nova profissão, que é o prompter. Prompter é o que você pergunta para o chat, né? É o prompter de chat GPT, de inteligência artificial. É uma profissão que não existia, está começando a surgir. Aliás, ontem eu vi uma pesquisa de 85 das profissões que vão existir daqui a 20 anos, hoje não existem. Vamos começar você. Então, é isso. Sistema, software, carro, tudo são ferramentas. Você tem que saber, é gestão, tem que saber para onde vai. E às vezes o empresário não sabe para onde ir. Ele chega num momento e diz, cheguei no topo. A grande maioria fica ali. Médico, teu médico, por definição, ele aprendeu 10 anos de estudando para se formar médico, bota aí mais uns 10 anos para adquirir expertise, e dali para frente, a grande maioria, não só médico, profissional liberal de uma maneira geral, a grande maioria, depois desses 20 anos de formação, vamos chamar assim, para chegar num nível de expertise que já está próximo ao teto, porque o médico com 10 anos de experiência, com 20 anos de experiência, não tem muita diferença, é residual. Mas ele fica naquela curva ali, e não vai. Ele não cresce ali. E assim, Marcelo, você pode duplicar o teu resultado. Você pode trabalhar muito e você pode duplicar mas você não consegue trabalhar 100 vezes mais do que você trabalha hoje. Para crescer 100 vezes mais, 10 vezes mais, pelo que eu chamo para ir para o próximo nível, que é a próxima ordem de grandeza, você precisa mudar a estrutura. O modelo tem que ser diferente. O modelo de uma MN com 200 e muitos funcionários, com 3 unidades de negócio, com importação, com jeans, com workwear, é diferente do modelo da primeira MN. E embora você seja o mesmo, cara, então ou você se reposiciona e se reeduca, e aí entre os cursos de educação contínua, eu vou com meu irmão, nós vamos uma vez a cada 2 anos fazer algum curso por aí, porque é a maneira da gente se oxigenar também, né? Meu último curso grande foi em 2013, que eu fiz 3 anos e assim, foi Que bom. mudança de jogo, Eu voltei com outra cabeça, não, desse curso. Então vamos voltar aqui, já encaminhando aqui para o final. Como é que você imagina a tua vida daqui para frente? Aí quando eu falo tua, é tua mesmo, Marcelo Namura. Como é que... O que acontece? Quando nós fizemos essa virada de página em 2018, também o que acontece? A gente acabou percebendo, no pós-pandemia, que nós tínhamos que voltar de novo para a especialização, né? Eu acho que a gente desse vamos crescer, a gente acabou, às vezes, escolhendo alguns segmentos, alguns mercados que a gente precisou, hoje estamos descontinuando. Acho que esse ano a gente entra em 2024 nos segmentos que a gente é mais forte, né? Então, hoje eu tenho uma paz, assim, como empresário, que a empresa está nos segmentos que ela atua melhor. O workwear está mais forte do que nunca, o jeans ele existe mais de um tamanho que é possível, nós temos o segmento de camisaria, que é um segmento que a gente tem um trabalho muito bonito, segmento de roupas sociais, casimiras, alfaiatarias, também nós estamos muito fortes, feminino é o que a gente está atendendo e com uma capacitação também legal. Nós percebemos que o nosso trabalho realmente é oferecer tecidos com qualidade, com sequência de produto, sequência, né, nas entregas, no nosso catálogo de produto. Nós percebemos que nós somos uma empresa que vende qualidade, né? E aí a gente, mais do que nunca, quer ser o estoque dos nossos clientes. Okay. A gente quer, de uma forma muito forte, que os nossos clientes possam contar da gente. Então você vai entrar em logística também? Porque... Ele sempre foi uma empresa de logística, né? Porque o que eu tenho para oferecer para os meus clientes? Um estoque à pronta entrega rápido na sua casa. Com qualidade, com controle, com um serviço assim todo preparado, né? Para que o produto chegue na sua casa, que você corte, não precisa testar, eu já testei para você, pode fazer sua roupa e entregar para o seu cliente, né? Hoje nós temos isso, né? Os clientes, nós temos um grau de confiança muito grande no mercado. Legal. Você tem frota ou você terceiriza? Não, nós temos um armazém tá. e
temos as transportadoras que nos atendem. Ok. Né? Então, hoje a gente está muito nisso, né? E a gente vai entrar em 2024, assim, com certeza que a gente fez muita lição de casa, né? Conseguimos entender bem os segmentos que a gente está forte e está com condição de fazer um bom trabalho. Você hoje trabalha quantas horas na empresa? Então, aí você perguntou de mim, né? Isso. Então... Hoje, 2023, o Marcelo tá o quê? Tá Não, hoje 100% assim... do tempo lá, tá Hoje passando o bastão. Eu estou 100% do tempo lá porque eu gosto de estar lá. Ok. Né? Ir para a empresa é algo que me dá prazer, é algo que é importante. Mas se eu não for, as coisas vão acontecer do mesmo jeito. Ok. Né? Do mesmo jeito para sempre ou do mesmo jeito por um tempo? Porque essa pergunta é difícil. Eu te super entendo, tá? E assim, alguns anos atrás, eu estava numa situação semelhante, eu gostava de ir para a empresa, mas eu não queria me colocar no meio da linha de frente, porque eu sabia que se amanhã eu faltar, a empresa é capenga, e tem muitas famílias que dependem de nós. Aí eu fico inventando coisas, eu invento laboratórios. Então, eu inventei, por exemplo, a Nasajon Educacional no Surgiu Comigo. Nós montamos, peguei um predinho do lado da Nasajon, assim, na esquina da Nasajon, predinho antigo, tombado, fizemos um refurbishing lá, um retrofit, e montei a Nasajon Educacional, que era praticamente uma universidade corporativa. Eram 5 andares, com salas de aula, e aí montei uma incubadora de empresas. Então, eu ia lá, passava na Nasajon, na época nós tínhamos 3 andares ali na Rio Branco, e depois ia para a Nasajon Educacional, chamava de predinho, né? Eu ia para o predinho e ficava ali tocando as atividades educacionais. Quer dizer, eu estava lá... É o que você falou, porque isso me diverte, é isso que eu gosto de fazer. Mas a empresa não dependia de mim. Agora, se eu não tivesse lá por muito tempo, não ia ser a empresa que é hoje. Até hoje, né? Até hoje eu não tenho eu não tenho nenhuma vírgula operacional lá dentro, mas eu me encontro uma vez por semana com a diretoria, uma vez por semana com o presidente, e às vezes eu dou os meus pitacos ali, que é só para não deixar sair de rumo, né? A estratégia é minha. O que eu acho que no nosso caso, eu estou lá preparando a formação de um conselho. Nós não temos o conselho ainda, né? Eu ainda estou na posição de presidente, né? Temos uma diretoria legal, o meu filho é o diretor comercial, o André, a Marcela, ela é diretora de marketing, nós temos o Paulo, que é o diretor financeiro, e nós temos uma financeiro administrativo, e nós temos um nível de gerência também muito bem preparado, né, que a gente entende que eles estão muito bem capacitados e eles têm muita condição de dar uma sequência e formar uma diretoria, né? E eu acho que o meu trabalho hoje lá está sendo na formação desse conselho, né? Então, eu operacionalmente não tenho nenhuma função, as decisões até estratégicas, algumas passam por mim, mas muitas já nem passam, né? A gente fica sabendo... Eu estou lá, mas são decisões até melhores do que se talvez eu tivesse tomado. Mas acho que hoje o meu trabalho é na formação desse conselho. Eu quero ver se em 2 anos a gente tem um conselho formado e aí eu vou atuar no conselho. Dá por mim, nas horas vagas você monta um laboratório, MN Labs, que você inventa coisas novas. Marcelo, foi uma delícia conversar com você aqui, cara. Muito super obrigado pela terapia. Mas você sabe que a conversa entre empresários é sempre uma terapia, né? Que legal. Porque a gente fala muito da solidão do poder e é isso mesmo. Você não tem com quem você vai trocar. Mesmo diretoria, que é C-level, né? Não tem a vivência que a gente tem, porque a gente botou o nosso... nós não somos executivos, ninguém me contratou para fazer isso aqui. Então, às vezes, conversar com outros empresários é um negócio único, e é daí que vem a conversa empresarial. É você entender que outras pessoas que estão, às vezes, em setores completamente diferentes do seu, passaram pelos mesmos problemas existenciais que você passa, e alguns solucionam de um jeito, outros solucionam de outro, e a ideia aqui é trazer inspiração para a galera. Então, se você está nos assistindo aqui e gostou, curte, compartilha e assiste as próximas. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Grande abraço. Sucesso. Nos vemos no próximo. Hoje eu respondo perguntas da audiência. E vamos começar aqui
a pergunta que diz o seguinte: como equilibrar crescimento e sustentabilidade num mercado volátil? Olha, eu vou te falar, eu acho que sustentabilidade é uma onda que veio para ficar. Cada vez tem mais adeptos. Quando a gente fala em sustentabilidade, eu estou pensando em ESG, estou pensando em sustentabilidade ambiental, social. Quer dizer, a empresa, para além da oferta do produto ou serviço, é a empresa como um órgão transformador, como uma ferramenta de transformação do ambiente onde ela atua. Eu, no início, alguns anos, eu achava isso bobagem. Falava assim, a empresa tem que ganhar dinheiro e tem que pagar os salários e pronto, né? E movimentar a economia. Hoje não, hoje eu vejo que a empresa ela tem um papel muito importante na sustentabilidade do planeta como um todo, social, ambiental, econômica. Mas eu também acho que a sustentabilidade tem um papel importante para a empresa. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão demandando das empresas um posicionamento sustentável. Então, você tem organizações como a Reserva, por exemplo, do Rony, que já foram criadas com um propósito, e aquilo envolve uma legião de fãs que está disposta até a pagar um pouco mais para ter um produto de uma empresa que tem uma responsabilidade declarada com o ambiente. Então, cada vez mais, acho que as empresas elas estão se conscientizando de que a preocupação com o ambiente, com as pessoas, com as comunidades onde elas atuam, é importante para poder dar sustentabilidade à própria empresa. E eu acho que, pelo lado do usuário, do cliente, também nós temos o dever, ou a responsabilidade, mais do que o dever, de mostrar para as empresas de que sustentabilidade é importante. E aí cabe a você e a mim, quando formos fazer as compras de supermercado, ou optarmos por um teatro, ou por comprar um carro, ou viajar numa determinada companhia aérea, dar preferência àquelas que se preocupam ou que demonstram alguma preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade social, com a inclusão e por aí vai. Porque é uma via de mão dupla, sabe? Um responde ao outro, que responde a um, que responde ao outro. Não é responsabilidade só de um dos lados, não. As empresas, não. Depende de nós e aí as empresas reagem a nós consumidores. Então, eu acho que hoje a Nasajon, ela tem essa... Hoje, desde quase sempre, a Nasajon tem uma pegada de apoio sustentável. Nós somos uma indústria limpa, porque nós fazemos software, e software é uma indústria limpa. Mas desde muito tempo há uma preocupação da empresa com bem-estar do funcionário, com inclusão, com diversidade. Tanto que nós, desde 2003, estamos no ranking das melhores empresas para se trabalhar, né? Do Great Place to Work. Então, isso demonstra uma preocupação com o meio ambiente, vamos dizer assim, com o nosso meio ambiente. Eu não corto árvores, mas a gente tem hoje uma preocupação, inclusive de contratar pessoas já na terceira idade, coisa do tipo. Nossa última contratação foi de uma pessoa com 80 anos. Muito bem, vamos aqui a outra pergunta. Quais são as melhores práticas para manter uma equipe motivada durante períodos de mudança? Uau! Bom, vou te falar, períodos de mudança são normalmente problemáticos, porque as pessoas não gostam de mudança. Isso é via de regra, as pessoas, elas quando atingem uma determinada zona de conforto, é muito difícil tirá-las de lá. Há um custo, o custo a gente chama de custo de mudança. Sempre há um custo de mudança e não é todo mundo que está disposto a arcar com esse custo de mudança. Então, quando você está passando por uma situação em que a mudança é obrigatória, como foi o caso da pandemia, por exemplo, você precisa mostrar uma transparência total com os funcionários. Bom, você precisa, não, vou refrasear, né? Nós mostramos uma transparência total com os nossos colaboradores. Nós falamos, gente, está acontecendo isso, vocês estão lendo no jornal, se a gente continuar dessa forma não vai rolar, então vamos chegar junto aqui e ver o que acontece. E nós chegamos. Então, houve um período em que a gente, por exemplo, forneceu móveis e equipamentos incomodados para que as pessoas trabalhassem em casa. Hoje, já quando contratamos os novos funcionários, já os contratamos com os próprios recursos. Então, o funcionário, quando entra na empresa, ele tem que ter o seu próprio computador, sua própria cadeira, sua mesa. Mas no início, a gente forneceu isso tudo. E foi parte do nosso custo para manter a empresa operando.
Então, desde que haja uma transparência, dizendo, olha, eu estou com essa dificuldade, quero manter você, mas me ajuda, me ajuda a te ajudar. A coisa funciona. Agora, quando as mudanças não são obrigatórias, porque assim, na pandemia foi mais ou menos, eu vou usar a palavra fácil aqui, mas nada é fácil, tá? Mas porque todo mundo estava vivendo isso e foi o mundo inteiro, não foi só a minha empresa ou o meu bairro, foi o planeta inteiro vivendo a mesma coisa. Então, estava ali nos jornais. Quando a mudança é um pouco mais sutil, né, vai mudar uma tecnologia, Eu vou te dar um exemplo. Nós lançamos recentemente tem uns 3 anos, nós lançamos um serviço de departamento de pessoal autônomo. Então, a gente muda a maneira de pensar a folha de pagamento. Em vez da empresa ter que chegar à conclusão de que precisa de um software de folha de pagamento, e aí faz uma seleção das empresas que fornecem o software, seleciona uma, né, utilizando expertises de TI, expertises de folha, de RH, chama todo mundo, né, para fazer a seleção, aí compara meia dúzia de empresas, seleciona uma qualquer. Aí selecionou a que pareceu melhor, agora vem a segunda guerra, que é contratar operadores ou treinar gente de dentro da empresa para saber operar aquele sistema. Depois vem a terceira guerra, que é implementar aquilo ali. É colocar as tabelas, é colocar os recursos, é digitar aquilo tudo. Isso pode levar 1 ano, 1 ano e meio, sabe? Leva meses para fazer uma implantação. E quanto mais funcionários, maior o trabalho de implementação. A gente muda esse paradigma e diz, olha, quer saber? Esquece isso. Esquece software, esquece formação de operadores, esquece migração. Nós vamos te dar um departamento de pessoal integrado ao teu ERP, integrado ao teu CRM e que ele funciona de maneira autônoma. Então, você tem uma inteligência artificial que você opera até pelo WhatsApp. Não precisa baixar, pode baixar app, pode usar pelo computador, pode fazer o que você quiser, mas ela funciona até com o WhatsApp, até no Alexa, sabe? Você pode integrar e aí você simplesmente fala assim, eu quero contratar o fulano. O fulano ele vai ganhar tanto, vai exercer o cargo tal, vai trabalhar de tal a tal hora. A Ana se preocupa de mandar o e-mail para o funcionário, de fazer a autoadmissão dele, que a gente chama. Então, dependendo de como você configura, ela pode mandar para o teu gerente de RH ou não. Então, porque o processo é autônomo e é um processo muito assertivo, porque ele está integrado. A Ana, no caso, o nosso sistema de inteligência artificial para ADP, que responde pelo nome de atividades de negócios autônomas, tá? Então, a Ana está integrada com a E-Social, está integrada com o Ministério do Trabalho, está integrada enfim, quando você me dá o CPF, eu já sei o nome da pessoa. Eu não, a Ana, né? Então, é uma admissão muito mais rápida e muito mais assertiva. Na hora de fazer o cálculo da folha, ela não vai errar numa guia, porque ela sabe qual é o código que tem que digitar, ela sabe qual é que o governo está pedindo, ela sabe qual foi a última legislação, qual foi a última novidade da legislação, então não vai criar um passivo trabalhista porque usou um código errado ou porque pagou uma férias errada. Ela vai fazer tudo de maneira assertiva e muito rápido. Fora o fato de que a experiência do usuário é muito superior, né? Quando você pega o teu WhatsApp e fala, Ana, quero mudar minhas férias para dia 15 de março em vez de 15 de abril. E ela está configurada, ela diz, olha, 15 de março não dá porque a fulana do teu setor também vai sair, eu tenho ordens para só deixar sair 2 pessoas de cada vez. Então, mas eu posso te oferecer dia 15 de junho, serve? Pô, serve. Então, essa interação toda é feita automaticamente com a Ana. E aí você tem um departamento de pessoal que funciona de maneira autônoma, muito mais eficaz, muito mais assertivo, por uma fração do custo e por uma fração do tempo que levaria a mesma experiência feita por humanos. Então, é uma questão de você adaptar. Ou seja, quando a gente fala de equipe motivada, você dá para a equipe as ferramentas adequadas para ela se motivar. Então, quando há uma mudança, como é que você motiva? Você diz, olha, eu vou te dar acesso à universidade corporativa. Então, você, em vez de ficar digitando dados do ponto para a folha de pagamento, agora você vai aprender a lidar com a Ana, que é que nem um chat GPT. Você aprende, agora tem uma nova profissão, que é o sujeito que vai programar o prompt, né? Prompt é aquela pergunta que a gente faz para o chat GPT. Tem toda uma ciência para você fazer a pergunta para o chat GPT. Da mesma maneira, você vai aprender a lidar com a Ana, que é muito mais fácil, muito mais intuitiva, mas enfim, também aumenta a produtividade e isso motiva as pessoas a saberem que elas estão desenvolvendo na carreira. Outra pergunta aqui,
Como integrar novas tecnologias na gestão sem afetar a cultura da empresa? Ótima pergunta. Porque novas tecnologias, elas trazem novas maneiras de agir e de pensar, né? Você vê o que eu estava falando agora há pouco da Ana. Você muda o mindset, você muda a maneira de pensar, de vou comprar um sistema, vou treinar funcionários, vou digitar os dados, né, vou integrar. Não, você passa a simplesmente interagir com um mecanismo de inteligência artificial, um mecanismo autônomo. Então, isso significa que a cultura tem que mudar. As pessoas já não precisam mais fazer coisas que antes precisavam fazer, né? Antes você precisava mandar os dados até o dia 20 do mês anterior, porque levava 15 dias para fazer o fechamento da folha. Agora, a Ana faz o fechamento da folha em tempo real. Você pode fechar a folha no dia 30 e no dia 1 já ter o resultado. Então, isso é uma mudança de paradigma, né? A mesma coisa com teletrabalho. Quando você tem um funcionário em teletrabalho, o modelo antigo de trabalho, o modelo de trabalho presencial, que é troca de horas por dinheiro, então pressupõe que o funcionário tem que estar, sei lá, de segunda a sexta, de 9 às 18. E ele tem que estar lá, e eu olho para ele, tenho câmeras, tenho, enfim, monitoramento de horário. Se ele está mexendo no Facebook, eu nunca vou saber, mas está ali, né? Quando você vai para o teletrabalho, para o trabalho remoto, para o home office, o paradigma tem que mudar. Agora, tem gente que ainda cobra horário, mas é bobagem. Se ele está em casa, você não sabe se ele está atendendo filho, ou se ele está comendo, ou se ele está... Né? E não importa, desde que ele entregue o trabalho que tem que entregar. Então, hoje, os indicadores de desempenho para o teletrabalho são muito menos tempo e muito mais resultado. Claro que ainda tem algumas funções, como suporte, por exemplo. Suporte o atendimento ao cliente, eu preciso que a pessoa esteja disponível num determinado horário, porque ela vai atender o telefone, por hipótese, né? Então, sim, a partir das 9 você tem que estar disponível no telefone. Mas se é uma atividade que demanda resultado, um desenvolvimento de programador, eu estou pouco ligando se o programador está trabalhando de 9 às 18, ou de 10 às 19, ou de 11 às 21. Você está me entendendo? O que eu quero é que ele me entregue aquele determinado volume de código para o qual ele foi contratado. Designer. Eu contrato um designer para fazer desenho. Se ele vai desenhar de madrugada, ou depois de levar a filha para o balé, ou numa inspiração depois do banho, o problema dele. Eu quero que ele me entregue 12 desenhos por semana. Então, o meu modo de gerir as pessoas, o meu modelo de gestão muda. Passou de ser horas trabalhadas para ser resultados obtidos. Aí eu tenho uma nova guerra, que é criar esses KPIs, criar esses indicadores de desempenho. Então, isso é uma nova ciência que a gente está aprendendo a fazer lá na Nazajon, né? Para migrar o modelo de trabalho de horas para o modelo de cobrança por resultados. E estamos conseguindo. Qual a importância de um planejamento estratégico para empresas de médio porte? Olha, eu diria para você que o planejamento estratégico é a matriz do funcionamento. É como você dizer assim, você tem todos os mecanismos, então você comprou um ótimo sistema, tem móveis fantásticos, tem uma equipe de primeira, mas você está indo para o lado errado. Você está indo para o lado de concorrência de preço, por exemplo, quando, pelo teu tipo de produto, de serviço, pelo mercado que você atende, você poderia ir para uma concorrência de especialização que demanda um produto mais rentável. Você tem uma margem maior, cobra um pouco mais, mas entrega um serviço diferenciado. Então, essa decisão estratégica, se eu vou concorrer por preço, se eu vou concorrer por serviço, por qualidade, por velocidade, é uma decisão que é tomada durante a fase de planejamento. Porque em função desse planejamento é que você estabelece o que vai entrar, o que você vai usar, quais são as ferramentas, os mecanismos. Vou te dar um exemplo. Se você quiser montar um time de futebol e pensar em trazer os melhores jogadores do mundo para esse time de futebol, não dá para trazer Neymar, Messi e sei lá, Ronaldinho no mesmo time, porque você não precisa de tanto atacante, você precisa de um time que integre. Então, às vezes, você precisa de um senhor atacante, mas de boa defesa, de um bom goleiro. Então, tem que saber montar. Às vezes,
o time não é feito, o melhor resultado não é obtido com as melhores peças, e sim com as peças que mais se adaptam. Vou te dar um exemplo. Eu tinha uma época com um departamento comercial que tinha 3 vendedores, e eram vendedores estrela. Aquele vendedor que vende muito, mas é uma banda de um homem só, ou banda de uma mulher só. E são pessoas muito individualizadas, muito individualistas, egoístas até, se você pensar, que pensam nos seus interesses e correm atrás e obtêm resultados. Mas só que isso trazia muito problema também, porque o vendedor, na hora de vender, ele vende, depois alguém tem que entregar. E às vezes havia uma dicotomia, uma separação entre o interesse do vendedor de vender mais e o interesse da empresa em manter uma estabilidade e um ritmo. Eu lembro, houve uma época que eu tinha uma empresa que vendia... A empresa ainda tenho, né? Mas agora a gente não trabalha mais com indústria. Mas eu funcionava com o setor comercial das empresas. Então, a empresa, em vez de contratar gerente comercial, vendedor e tal, contratava a seller, que é a minha empresa, e a gente atuava como se fosse o setor comercial. Então, nós contratávamos vendedores, gerentes e tal, e fazíamos a operação toda. Eu estava acostumado com serviços, então, minha vida toda eu vendi software, e o software, se você vender 10 vezes mais, não há problema, você tem como entregar, né? Você, de repente precisa contratar mais 1 ou 2 pessoas de suporte técnico, mas o software em si, praticamente, você é fazer qual? Agora nem cópia faz, né? Que tá tudo na nuvem. E aí eu comecei a vender coisas físicas. Então, eu comecei nosso primeiro cliente não tecnológico foi de uma máquina de fazer suco de laranja. E eu lembro que a gente, aumentou substancialmente a venda. Então, como é que a indústria funciona? A indústria encomenda peças, faz moldes, quer dizer, demanda um tempo. Você duplicar a venda, você não duplica assim de uma hora para outra. Então, eles começaram a adiar a entrega. Então, no início entregava com 1 semana, quando a gente desfez o contrato, eles estavam entregando com 6 meses. E assim, eu falava, como é que eu vou vender em 6 meses? Claro, porque ele tinha contratado um setor comercial que estava desafinado com a produção dele. E eu aprendi isso da pior maneira possível, mas aprendi. E hoje, por exemplo, nós temos algo próximo a 20 vendedores, não tem estrelas lá. É um time de pessoas que são integradas, que são camaradas, cada uma tem a sua especialização. Então, não são bandas de um homem só, são orquestras sinfônicas. E funciona muito melhor para todo mundo. Para eles, porque dá mais estabilidade, dá mais tranquilidade. Para nós, porque dá uma previsibilidade que de outra maneira a gente não teria. Então, respondendo a tua pergunta, planejamento estratégico é o que define o modelo. Então, eu acho que é importante. Nós fazemos uma vez por ano e fazemos no meio do ano um ajuste, digamos assim, para ver como é que estão os resultados. E eu faço isso no meu grupo de mentoria. Então, se você tem uma empresa e quer e está sofrendo da solidão do poder, por exemplo, me chama, que a gente podemos conversar. E se você entrar no grupo de mentoria, o que você vai ter é um grupo de empresários como você, que também estão, em determinados momentos, necessitando fazer planejamento estratégico, análise de resultados, considerando desafios, trocando bola sobre desafios, e eu estou ali por trás ajudando, dando suporte para te mostrar o caminho. Então, a Ferrari é sua, mas se você souber para onde ir, fica muito mais fácil, muito mais produtiva a sua jornada. Como medir a eficácia de uma estratégia de marketing? Eu acho que a resposta a isso aqui já está na pergunta, né? Quer dizer, para você identificar a eficácia, tem que medir. Então, qualquer coisa que você fizer, vou botar em primeira pessoa, qualquer coisa que nós fazemos, nós criamos indicadores de desempenho. Então, se eu vou lançar, teve uma época, algumas são mais fáceis que outras, né? Mas teve uma época, por exemplo, que nós fizemos propaganda no painel do aeroporto. Então, você chegava no aeroporto de Congonhas, no aeroporto de Santos Dumont, e o painel que fica ali na frente da chegada estava lá na Zajon. Cara, é quase impossível medir o resultado disso daí. Porque você não sabe quantas pessoas isso impactou e quantas dessas pessoas vieram a comprar num futuro em função desse impacto, né? Diferente quando você faz uma campanha de marketing digital, por exemplo,
na qual você coloca ali até o horário da campanha que impactou aquele cliente que acabou fazendo a compra. Então, entre uma e outra, tem uma infinidade de opções. Eu lembro quando a gente fazia folhetos, que a gente botava um código no folheto que perguntava para o cliente na hora de ele ligar para nós. Quando eu fazia rádio, eu botava um telefone, né? Ligue para o telefone e tal, e esse telefone já indicava de onde que esse cliente veio. Nós tínhamos aí 10, 12, 15 telefones diferentes, e em função do número que o cliente discava, a gente sabia de onde ele tinha vindo, qual era a fonte da indicação. Hoje, com o marketing digital fica muito mais fácil, que você bota cupons, você bota... mas olha, até nomes de pessoas nós já usamos, né? Fale com Rodrigo, fale com Márcia, fale com Raquel. E aí, em função do nome que o cliente pedia, a gente sabia de onde ele tinha vindo. Então, o fundamental aqui, respondendo a sua pergunta, é você criar algum tipo de indicador. Para você ter ideia, a gente parou de fazer painel de aeroporto porque nós chegamos à conclusão de que não havia como medir o resultado. Surgiram várias propostas, inclusive botar alguém olhando lá, botar um código no painel que o cliente solicitasse algum produto, né, a gente chama de imã, né, alguma coisa que o cliente entra num QR Code, por exemplo, para baixar um e-book ou coisa parecida. Tudo isso é válido. Quando alguém clica no QR Code para baixar um e-book, você sabe que ele clicou naquele QR Code e aquele QR Code é único para aquela campanha. Então, o segredo aqui é você colocar algum tipo de identificação para saber se a campanha deu certo ou não. Essa é a primeira. A segunda é você sempre ter 2 campanhas no ar. Sempre. Sempre tenha pelo menos 2 campanhas, a gente chama de testes AB. Então, para você ter uma ideia aqui com este podcast. O podcast é razoavelmente novo e, se você reparou, tem alguns episódios em que eu estou entrevistando outros empresários e alguns episódios em que eu estou respondendo a audiência, como o de hoje, por exemplo. E nós estamos no meio de um teste AB. Então, daqui a 2, 3 meses eu vou saber quais episódios têm mais Ibope. Se você gosta mais de me ver conversando com empresários ou se você gosta mais de me ver respondendo as suas perguntas. E, claro, em função do resultado, a gente vai para um caminho ou para o outro. Então, digamos, por hipótese, que o respondendo à audiência tenha mais Ibope do que o conversando com empresários. Então, em vez de fazer 1 em 1, eu vou fazer 3 em 1. Né? 3 perguntando e 1 entrevistando, para não perder o ritmo, não perder a cadência do podcast. Mas aí eu vou começar a introduzir uma mudança na maneira como eu respondo. Pode ser que eu passe a responder por vídeo, eu passe a responder com o seu vídeo, com o seu áudio, em vez de eu simplesmente ler a sua pergunta. Então, essas mudanças, esses testes que eu chamo, eles são fundamentais e estão sempre ativos. Eu estou sempre fazendo algum tipo de teste para ver se é o preto ou é o azul, se é com mais luz ou com menos luz, eu com terno ou sem terno, e por aí vai. Quais os maiores erros de gestão que empresários de médio porte cometem e como evitá-los? Eu acho que o maior erro que eu vi nesses 41 anos de experiência é o empresário querer se colocar no centro das atenções. É o que eu chamo de empresa-polvo. Sabe? É o empresário que é dono e senhor daquele negócio e ele tem um monte de tentáculos para ajudar, mas se cortar a cabeça, os tentáculos morrem igualzinho. Eu aprendi isso no meio do meu caminho, não foi sempre, mas de uns 20 anos para cá eu já comecei a profissionalizar a minha gestão. Hoje, para você ter ideia, eu não tenho nenhuma função operacional na minha empresa. Eu tenho uma empresa que é a 6ª maior empresa de software contábil do Brasil, nós temos 270 funcionários, colaboradores, e não tem nada que dependa de mim para fazer. Pelo contrário, até no marketing digital do Cláudio Nazajon, que é uma unidade de negócios à parte, digamos assim, eu já terceirizei até a aprovação de alguns conteúdos. Antes eu engargalava, eles mandavam para mim, eu olhava tudo e tal. Hoje eu digo, não, bicho, é contigo, bota no ar, se tiver algum problema, eu reclamo depois. E aí eles tomam mais cuidado. Mas é por aí, quer dizer, eu faço conteúdo porque eu gosto, esse programa eu estou gravando aqui porque eu me divirto com ele, depois eles vão fazer os cortes, eles vão postar, e o que você vai ver provavelmente vai ser uma versão ou editada ou avaliada, pelo menos pelo meu time de marketing, e assim, não sou eu. Então, isso em todas as operações da empresa. Eu continuo acompanhando,
Mas eu acompanho porque eu quero, porque eu gosto, eu tenho os mecanismos para acompanhamento à distância, mas acho que o maior erro do empresário é ele não querer sair da operação. Às vezes não dá, principalmente no início, você precisa estar lá. Mas é que as pessoas ficam lá muito mais tempo do que precisam, por uma série de motivos, inclusive psicológicos. Mas eu acho que o caminho para uma empresa crescer é você delegar para o time. Veja, seja lá o que for que você estiver fazendo hoje, você consegue crescer. Você consegue crescer 20%. Você consegue crescer 50%. Você consegue duplicar. Mas você não consegue trabalhar 10 vezes mais do que trabalha hoje. É pouco provável. E se conseguir trabalhar 10 vezes mais, é pouco provável que consiga trabalhar 100 vezes mais. Você só consegue crescer 2 ordens de grandeza se realmente mudar o seu estilo de jogo. Não é você operando, não é você fazendo. É você construindo um time que faça, do seu jeito, mas é outras pessoas operando, outras pessoas na operação. Como se adaptar às novas demandas sem perder a identidade da marca? A identidade de marca é um negócio que evolui, tá? Tanto no formato quanto no sentido. No caso da Nasajon, por exemplo, nós estamos na nossa 4ª logomarca em 40 anos, que a gente muda de logomarca a cada 10 anos aproximadamente. A empresa está migrando de uma empresa fornecedora de software para uma empresa fornecedora de serviços. Como eu falei agora há pouco, a gente parou de vender, parou não, né? Mas a gente está migrando, está na transição de um modelo de vender o software para o cliente que compra o sistema, forma os operadores e administra toda uma gestão, né, do sistema, para uma empresa que contrata a Ana para fazer o departamento de pessoal. É um departamento de pessoal autônomo, não chega a ser terceirizado porque ele é seu, né? Então não é terceirizado, não é uma outra empresa fazendo, é a Ana fazendo da sua empresa. Mas é isso, é um sistema, é um setor autônomo, um serviço. Então há uma migração, nós estamos numa transição aí. Daqui no futuro próximo, a logomarca que nos definia como sistema já não vai definir mais. Tanto que nós recentemente tiramos os sistemas da marca. Hoje, quando eu falo da empresa, eu falo em Nasajon. Não é mais Nasajon Sistemas. Porque a Ana, por exemplo, não é um sistema. Até é, mas não é o que a gente vende o serviço. Então, a marca evolui com o tempo e ela tem que espelhar essa evolução. E tem que mudar, bicho, porque o mundo de hoje não é o mundo que era 10 anos atrás. Ontem eu li uma pesquisa da Ernst Young que falava que 85% das profissões de daqui a 30 anos ainda não se inventaram. Então, você já está começando a ver agora, por exemplo, o piloto de ChatGPT, né? O sujeito que faz os prompts. Isso não existia no ano passado. Então, já daqui a pouco tem universidade para formação de programador de ChatGPT, de inteligência artificial. Como abordar a internacionalização e como saber quando é o momento certo? Cara, internacionalização é o seguinte, tem internacionalização para dentro e para fora, né? De você para internacionalizar e de internacionalizar para pagar. Para você ter uma ideia, no meu setor de serviços, eu presto serviços de folha de pagamento autônoma, no caso da Ana, e vendo sistemas de folha de pagamento, contabilidade, estoque, ERP, de uma maneira geral, como sistemas. Mas eles estão muito vinculados à legislação brasileira. Então, embora nós já tenhamos pensado em vender fora do Brasil, o meu grande mercado está aqui. Então, no meu caso, a internacionalização não é uma coisa que esteja na pauta de exportação. Mas o que está acontecendo é que quando nós mudamos o nosso modelo de trabalho para teletrabalho, nós passamos a contratar pessoas e serviços fora do Brasil. Ontem, num dos meus mentorados, não na Nasajon, mas uma das empresas que eu mentoro, a gente teve uma reunião com uma agência de marketing da Argentina, porque o câmbio nos favorece, tem pessoas muito competentes lá. Hoje, na Nasajon, eu tenho já pessoas de 3 países fora Brasil trabalhando conosco. Então, por vários motivos, né? A gente que se mudou para Portugal, por exemplo, que continua trabalhando conosco, pessoas que nós já contratamos na Hungria, por exemplo. Então,
há uma internacionalização ao contrário, né? Nós contratando gente de fora. Se você tem um produto ou um serviço que é internacionalizável, por exemplo, eu tenho um mentorado meu que ele tem uma plataforma de projetos para impressora 3D. Ele vende uma espécie de Netflix de projetos para impressoras 3D. Então, se você tem uma impressora 3D, você contrata o serviço dele, a plataforma dele é uma assinatura, e aí você tem acesso ali a um monte de projetos que você simplesmente baixa e imprime na sua impressora. Esse é um negócio altamente internacionalizável. Inclusive, o Brasil não é o melhor mercado para lançar esse negócio. Então, ele já está num processo de localização para outros idiomas. Então, todos os vídeos que ele fez, e agora tem hoje ferramentas de inteligência artificial que dublam o seu vídeo meio que automaticamente, saca? Você paga lá $10 e o seu vídeo já sai em inglês, já sai em francês, já sai em espanhol. Então, ele está mexendo isso, está fazendo a tradução dos sites, e acho que até o final do ano ele já está lançando, pelo menos em inglês, essa oferta de assinatura no mercado internacional. Então, assim, hoje, mais do que nunca, há facilidades para isso. Já existem ferramentas de inteligência artificial que fazem essa tradução automaticamente para você, e eu testei uma delas outro dia, que eu estou para lançar esse meu podcast em espanhol, né? E aí eu peguei a ferramenta e traduzi um vídeo meu, ficou fantástico. Eu falando em espanhol da Espanha, dá para falar em inglês também, nativo, então assim, muito legal. E assim, $10 cada vídeo, então. Outra pergunta aqui, como preparar a empresa para uma eventual sucessão familiar ou transição de liderança? Então, cara, como é que você prepara a empresa? Você prepara a empresa preparando, aquilo que a gente falou, planejamento estratégico. Vou fazer a sucessão daqui a 5 anos. Eu quero daqui a 5 anos ter 80% menos de trabalho operacional. Você planeja isso. O que é planejamento? Você estabelece uma meta num determinado período de tempo e você estabelece metas intermediárias e indicadores de sucesso. Então, eu estou no Rio, quero ir para São Paulo em 6 horas. Beleza. Então, eu tenho que estar em Aparecida às 3. Se eu tenho que estar em Aparecida às 3, tem que estar passando por Resende 1h30 depois de sair. Então, se passaram 2 horas e eu ainda não passei por Resende, se eu estou, sei lá, em Itaipava, eu estou indo para o lado errado, né? Alguma coisa está estranha. Então, ajusta o rumo e volta. Então, a mesma coisa com planejamento de sucessão. Não é de uma hora para outra. Às vezes, até as sucessões são feitas de uma hora para outra por intempéries, né? O sujeito morreu e cria-se todo um processo disruptivo, traumático até. Então, você pode planejar isso. Você pode dizer, olha, eu quero no ano que vem estar fazendo 20% menos de tarefas operacionais do que eu estou agora. Daqui a 2 anos, 40%. Daqui a 5 anos, eu vou estar com 0 tarefas operacionais. E aí você se planeja para isso. Você prepara as sucessões, você vai treinando sucessores, você vai criando processos, mais do que treinando sucessores, você vai criando processos. Manuais de operação, mecanismos de monitoramento e controle, indicadores de desempenho, de maneira que você não dependa de uma pessoa. Criar sua sucessão não é preparar o seu filho para atender. Porque, que Deus não queira, intempéries acontecem. Então, se você depende de uma pessoa, qualquer que seja, e aí, independe de você ter confiança ou não, a sua sucessão pode estar em risco. Então, em vez de você depender de pessoas, crie processos, crie mecanismos de monitoramento e controle, defina indicadores de desempenho que permitam que qualquer pessoa com um determinado perfil e com determinadas características, mas que possam ser, eu chamo de comprar pronto, né? Qualquer pessoa com, digamos, um diploma de engenharia, 5 anos de experiência, um perfil de liderança, sei lá, no DISC que seja mais um D do que um I. Algumas características que não dependem de uma pessoa, não é o João ou a Maria, saca? É qualquer pessoa que tenha essa formação, esse perfil, essa experiência. Eu posso trazer para cá e eu coloco nesse mecanismo e, seguindo este processo, ela vai fazer. Vou te dar um exemplo com a receita de bolo. A minha mãe faz uma torta de espinafre que é inigualável. E ela aprendeu da mãe dela, né? E eu tô vendo a minha mãe com 80 anos, que tá
viva e lúcida, e outro dia fez uma festa de aniversário e ela dançou tango, até uma menina, minha mãe. Aliás, ela tá no primeiro episódio desse podcast, você pode assistir. Mas ela tá com 80 anos, então que vá até os 120, então daqui a 40 anos eu vou ficar sem Pascualina, né? Sem a torta de espinafre. Então, deu um jeito de aprender a fazer. E ela me ensinou. E dá um trabalho danado e a minha não fica tão boa quanto a dela. Mas eu tenho a receita. Então, eu tô testando, treinando e assim, agora eu tô tentando passar essa receita para minha secretária lá em casa. Porque, em tese, qualquer pessoa que saiba um mínimo de culinária e que tenha um perfil adequado para fazer essa torta, ela, seguindo a receita da minha mãe, ela vai conseguir fazer. E aí isso vai permitir não só que eu não fique sem Pascualina daqui a 40 anos, mas principalmente que eu possa ter a Pascualina sem precisar ficar 3 horas na cozinha, esse troço demora um tempo danado. E assim, coisas acontecem. Você compra 1 quilo de espinafre, daqui a pouco você vai ver um tequinho desse tamanho, ela murcha. Enfim, tem uma série de... Tem ciência, não é só arte. Mas se você aprende a fazer e tem a receita de qualquer bolo, com a pessoa adequada você faz. É isso que você tem que fazer na sua empresa. Você tem que criar receitas de bolo que qualquer pessoa com determinadas características possam fazer. Aí você garante uma sucessão tranquila. Isso não é feito do dia para a noite, leva tempo, mas assim, é um passo de cada vez, mas tem que dar o passo. E aqui, finalizando, qual a melhor forma de gerenciar e motivar equipes remotas? Cara, esse é um problema que a gente está resolvendo, porque o remoto ganha muito, você ganha em muitas dimensões. Você ganha em tempo, você ganha em produtividade, você ganha em liberdade, você ganha em retenção de talentos. Pessoas que não poderiam trabalhar na sua empresa, ou porque é muito longe, ou porque a pessoa tem que cuidar da mãe, ou do filho, ou enfim, da casa, ou de si, ou porque ela tem alguma dificuldade de locomoção, enfim, por qualquer motivo, né? Essa pessoa não poderia trabalhar na sua empresa, e aí ela, como é trabalho remoto, ela pode trabalhar. Eu tenho colaboradores que saíram do circuito perto de onde nós estávamos, que é 1 metro quadrado muito caro, e foram morar em cidades diferentes. Tem um casal que foi morar em Gramado, qualidade de vida foi lá para o espaço, custo de vida diminuiu, então ele continua recebendo o salário de centro do Rio de Janeiro, mas vivendo num lugar que apresenta uma qualidade de vida e um custo de vida muito mais conveniente. Tem gente que foi morar no Nordeste, tem gente que foi morar em outro país, e tudo certo, porque o teletrabalho permite isso. Em contrapartida, eu não consigo integrar da mesma maneira que eu conseguia antes. Essa integração que acontece na hora do cafezinho, por exemplo, a gente perdeu. Como é que a gente está resolvendo? Nós estamos num caminho ainda. Eu não encontrei um modelo que eu te diga, é isso aqui. Mas nós estamos num caminho de resolver com muitos eventos online e alguns eventos presenciais. Então, um laboratório que nós estamos fazendo agora é criar 4 semanas presenciais por ano. Então, todo funcionário tem que passar uma semana por trimestre na sede, em alguma sede, não necessariamente na nossa sede. Então, nós vamos fazer isso setorialmente, vamos fazer porque ainda não fizemos, é a última novidade. Então, a ideia é pegar as pessoas, por exemplo, em um determinado grupo, em alguns eventos isso vai ser intergrupal, então vai ser transversal à empresa, e uma semana por trimestre a pessoa tem que estar lá. Então, isso assim, não impede alguém de morar na Turquia, certo? Você pode vir uma semana a cada 3 meses, desde que esteja no seu orçamento. E a gente vai, então, compor o orçamento para alguns funcionários, principalmente que já estão contratados, a gente deve dar uma ajuda de custo, os novos já serão contratados com essa demanda. Você diz, você vai trabalhar aqui, você vai ganhar tanto, mas você precisa estar aqui 4 vezes de uma semana por sua conta e risco. E a minha ideia é liberar uma. Das 4, você precisa estar presente em 3. Porque às vezes acontece, né? Sei lá, você fica doente ou acontece alguma coisa na família e tal, você não pode ir. Então, você pode ter 25% de falta, mais ou menos assim. E aí, com isso, a gente vai tentar resolver a questão da integração. Não sei se vamos conseguir, te falo num podcast daqui a 1 ano, se funcionou. Mas esse é um problema que a gente está tendo que resolver hoje, de integração das pessoas em teletrabalho, que é um problema importante. A gente está hoje
tem mecanismos, por exemplo, de incentivar que as pessoas se agrupem, né, por conta própria. Então, tem 3 pessoas morando lá em Gramado, junta de vez em quando para trabalhar juntos. Não é a mesma coisa, mas é uma forma de mitigar o risco de perder a identidade. E eu tenho muita fé de que nós vamos resolver, nós vamos encontrar a saída. Porque eu confio muito nesse modelo de teletrabalho, eu acho que ele veio para ficar, eu acho que é a relação moderna. Agora com o metaverso entrando aí, também estamos fazendo alguns laboratórios com ambientes virtuais, ainda não encontramos nenhum que nos agradasse, mas eu já vi protótipos, por exemplo, de ambientes virtuais que a pessoa é escaneada e você parece que está no real, é impressionante. O sujeito está com óculos em casa, cada um no seu óculos, nós estamos aqui, eu podia estar falando com você aqui, você na sua casa, eu na minha, e a gente aqui no ambiente profissional. Então, eu acho que em pouco tempo, não sei se vai ser com o metaverso do Zuckerberg ou com alguma outra ferramenta, mas eu acho que em pouco tempo nós vamos ter ambientes virtuais quase tão imersivos e tão integradores quanto os ambientes presenciais, com todas as vantagens do teletrabalho. Este foi o podcast Conversa Empresarial. Se você gostou, compartilha, dá um like, curte, compartilha e nos vemos no próximo episódio. Até a próxima.